E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Jó capítulo 42 e o versículo 5 diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, porém hoje os meus olhos te contemplam. Eu acho muito interessante, o livro de Jó, porque o livro de Jó ele está na categoria dos livros poéticos da Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia ela tem pelo menos 5 livros que são chamados de livros poéticos, que é Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Esses 5 livros são chamados de livros poéticos. E o livro de Jó, se a gente for fazer uma subdivisão, nós poderíamos dividir o livro de Jó em parte A e parte B. De modo que a parte A do livro de Jó, nós vamos ver que essa parte A é um livro histórico. É a parte em que conta a história de Jó. Conta os acontecimentos, a atrocidade que aconteceu com Jó. Nós vamos ver que tudo que aconteceu com Jó não era uma punição de Deus, por causa de uma infidelidade ou por causa de um pecado de Jó, e sim, Deus provando para Satanás que Jó, mesmo na adversidade, continuaria sendo fiel a ele. Então nós vemos ali, uma prova direta de Deus para Satanás que Jó era fiel. E na parte B, de fato, nós vamos ver que o livro de Jó, ele foi escrito em forma de poesia. Ele foi escrito, em forma de poesia a Deus e também, em forma de poesia em adoração a Deus. A gente vai ver, que as perguntas que Deus faz para Jó são perguntas difíceis, são perguntas complexas e que não tem como responder. Por exemplo, Deus pergunta para Jó: Jó, onde estava tu quando eu coloquei os fundamentos sobre a terra? E a gente vai ver então que o silêncio na vida de Jó, na hora que Deus faz essa pergunta, o silêncio toma conta, de modo que Jó não tem resposta. E dentre essa pergunta existem várias outras de Deus para Jó, que Jó não tinha resposta. E nós vamos ver também que Jó também faz perguntas para Deus, questionando a Deus por tudo que estava acontecendo com ele, questionando sem pecar, porque Jó não pecou, hora nenhuma, mas ele questionou algumas questões para Deus, e Deus então também trouxe algumas respostas diretas para ele. Então nós vamos ver que a parte B, de fato, foi escrito em forma de poesia em adoração a Deus. Então o livro de Jó ele é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. A diferença, é que Jó, ele, antes de tudo que aconteceu com ele não tinha tido ainda uma experiência real com Deus. Ele não tinha tido uma experiência concreta com Deus. Porque ele disse lá no capítulo 42 e o versículo 5, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Para quem não sabe, o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Aí às vezes alguém pergunta, mas o primeiro livro a ser escrito não foi o livro de Gênesis? Não, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. É porque a Bíblia ela não está escrita totalmente de forma cronológica. Então nós vamos encontrar o livro de Jó quase no meio da Bíblia, ao lado do livro de Salmos. Mas porém o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Inclusive Jó foi contemporâneo de Abraão. E então quando Jó disse que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, é porque na época de Jó não existia a lei escrita. Só existia a tradição oral. As pessoas conheciam Deus, conheciam o Deus monoteísta da Bíblia, conheciam o Deus único, indivisível, somente de ouvir falar, porque a tradição era oral. A gente sabe que a lei escrita ela veio a partir de Moisés. Quando Moisés ele sai com o povo do Egito, e vai para o deserto, Deus então chama Moisés para o monte,
né, entrega para Moisés os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, né, ministério de anjos e tudo isso. Então Deus vai entregar para Moisés. Através de Moisés veio a lei escrita, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, antes de Moisés, principalmente na época de Jó, Abraão, não existia essa lei escrita. O que tinha era tradição oral. Então, Jó conhecia Deus só de ouvir falar, só através de outras pessoas, né, que passava de pai para filho, né, de vô para pai, pai para filho, filho para... e assim sucessivamente. Só que quando Jó, né, lá através do capítulo 1, quando então Deus vai permitir tudo aquilo que aconteceu com Jó, Jó ele teve uma experiência profunda, real e concreta de Deus. É lógico que às vezes a experiência não foi tão atrativa, né? Pelo menos a princípio ela parecia uma experiência que não faz sentido. Porque Jó era justo, temente a Deus, fiel e passar por tudo que estava passando. Então a gente vai ver, né, que antes daquilo, Jó só conhecia Deus de ouvir falar. E o interessante é que Jó era fiel a Deus, justo a Deus, temente a Deus só por aquilo que ele ouvia. Imagina se ele tivesse tido a experiência. E a gente vai ver então que depois de tudo que Jó passou, Deus deu em dobro para Jó. Deus abençoou Jó duplicadamente em relação ao primeiro estado que ele tinha antes. Então, se Jó foi fiel a Deus só de ouvir falar, imagina depois de ter recebido a bênção. Então, eu quero deixar essa palavra o seguinte: tem muita coisa, né, que nós ainda não vivemos com Deus, que nós ainda não tivemos aquela experiência direta de Deus. Tem muita coisa que nós só ouvimos falar, que Deus faz, que Deus fez, né, que Deus cura, que Deus abre as portas de emprego, que Deus restaura e assim sucessivamente. Mas quando nós experimentamos diretamente de Deus, a experiência é outra. Então, eu quero dizer, se você até hoje não teve ainda uma experiência direta com Deus, se você apenas ouviu falar, mesmo tendo só ouvido falar, continua fiel a Deus. Continua, né, servindo, né, e acreditando que Deus vai fazer. Porque no dia que Deus fazer, né, no dia que Deus entrar, no dia que Deus tomar aquela medida diretamente com você, você vai ver que a experiência vai ser totalmente diferente do que daquela de ouvir falar. Então, né, eu quero que todos nós, o meu desejo é que eu, que você, né, que a nossa família, que os nossos amigos tenham essa experiência direta com Deus. Eu já tive experiência direta com Deus, né? Deus já curou minha mãe de um câncer, Deus já curou meu pai de um câncer, né? Deus já restaurou a saúde deles, Deus já fez tanta coisa por nós diretamente no nosso lar, que realmente foi uma experiência direta com Deus. Então eu quero deixar essa palavra, né? Que Jó, ele foi um homem fiel a Deus, mesmo antes dele ter tido essa experiência, e durante o trajeto. E depois, Jó foi muito mais, né, fiel a esse Deus, que grandes coisas ele fez na vida dele. Então eu quero deixar essa palavra dizendo, né, que nós venhamos ter essa experiência concreta, né, e real, diretamente da parte de Deus em nossas vidas, tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde, um ótimo domingo e até a próxima, se Deus quiser.